Olá pessoal, mais uma vez, com muita fé, muita esperança, venho em nome de todos nós agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui no canal para mais uma leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta feita eu vou agradecendo sempre com muita fé a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, e ousando dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ainda abusando das energias cósmicas de Deus, eu peço que mesmo que ao longe possam nos assistir e nos inspirar, ajudar as correntes africanas, as correntes indianas, as correntes dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Chico, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Missou, Dr. Souza Martins, corrente dos índios, Turim, Jurandir, corrente da Mãe Teresa, Mãe Maria da Glória e da nossa querida Mãe Genoveva, com seus anjos de luz. Então, adentrando aqui direto ao assunto, com as permissões, graças a Deus, aqui concedida, nós estamos na parte terceira das leis morais, capítulo 6, da lei de destruição, destruição necessária e destruição abusiva. O tema daqui para frente é muito apertado sobre a destruição, sobre as necessidades da destruição, mas vamos com equilíbrio e com sabedoria que Deus nos dá, em destrinchando aí o que tem de melhor para a nossa evolução. As perguntas hoje que vou falar é a 736 e a 737. Pergunta 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Resposta. Esse excesso no tocante a um sentimento louvável para si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Aqui provavelmente o que ele está falando de abusivo, que ao meu entender o sentimento louvável para si mesmo é os caçadores, né? Pessoas que matam os animais simplesmente para se divertir sem necessidade nenhuma, né? E ainda tem aqui um comentário que fala que o excesso de escrúpulo na matança de animais, como os judeus em relação aos porcos, aos indianos com relação às vacas, que eles lá não podem matar, os judeus não podem matar porco, e os indianos, para eles a vaca é Deus, é um ser que intocável, né? Lá eles não judia da vaca, não faz nada com a vaca, não come nada, porque ela é sagrada, né? E aí o Miramês continua aqui, né? Cabe nós a concluir que a humanidade precisa estudar todos os animais, de todas as espécies, procurar saber sua utilidade, onde eles foram chamados a servir e ajudá-los, pois sendo o homem o mais inteligente, por que destruir? Se ele destruir os reinos que o cercam, estará destruindo a si mesmo. E é mesmo, a vida depende da outra, né? Nós dependemos dos animais e os animais dependem da gente. A não ser aqueles, ao meu ver, aqueles animais de fauna, né? Que nem aqui no Brasil, tatu, parca, esses animais que eu conheço aqui da região que eu estou falando. Pô, se eles forem extintos, toda uma cadeia, né? de seres
animais vivos que habitam ali, essas florestas, essas matas, ficam comprometidos com relação a tudo, né? O equilíbrio da natureza, ao meu ver, né? Por que uma nação iria defender só para si dos perigos, né? Porque ela só ia se defender só dela. Se a lei é natural, né? Pode viver, um não pode viver sem o outro, né? É um conjunto, é uma harmonia de vida, né? Quantas religiões não se sustentam, que estão com Cristo, que elas estão com Cristo e nenhuma outra mais, né? Tem gente que acha que aí só a religião deles, só aquela seita que está com Cristo, está com Deus e defende isso, muitas vezes com discussões, mas não é bem assim, né? Eu acho que todas as religiões levam a Deus, porque a igreja, que é o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, está em nós. Então nós que temos que reforçar cada vez mais a nossa fé, não é verdade? Quantas religiões não sustentam que elas que estão com Cristo, nenhuma outra mais querendo a luz somente para si? Vamos ver o que Marcos escreveu a respeito do capítulo 13, versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis-o aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. O Cristo, a luz, está em toda parte, por ser vida para todas as criaturas, e todos nós temos direito à vida. No entanto, respondemos pelos excessos gerados pela nossa invigilância. Os povos têm de fundir suas experiências para delas de retirar somente o bem, e esse bem ser força poderosa de paz para todas as criaturas. Enquanto existir a superatividade entre as criaturas, enquanto existir a usura, o orgulho e o egoísmo, estará sempre presente o sofrimento. A dor tem a missão de acordar as almas para a verdade. Seus espíritos não se compreendem e sofrerão sempre até acordar. A vida nos escreve sempre por todos os meios. A natureza é um livro aberto, nos convidando à leitura. Entretanto, a nossa parte ninguém a faz por nós. Quando conhecemos os nossos deveres ante a vida, o cumprimento, passaremos a ser felizes e a esperança de viver se acenderá em nossos corações de maneiras a nos mostrar a felicidade. O paraíso perdido se encontra dentro de nós, e se o consideramos perdido é porque ele existe e devemos encontrá-los, porque dentro dele se encontra Deus e Cristo, e a nos esperar com a palma da vitória. Flagelos destruidores, pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados somente do vosso ponto de vista pessoal. Os apreciais? Daí vem que os qualificais os flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Depois, lá na pergunta 744 do Livro dos Espíritos, também vai falar um pouco dessa questão, mas lá já entrando no caso das guerras, né? Por que acontecem as guerras, enfim. Vamos deixar, né, para chegar lá. Flagelos destruidores, né? Então, o Miramês, ele comenta que a gente fala muitas vezes sobre a ferida da ignorância humana por interesses pessoais, né? Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la, né? E em alguns pontos também dá vamos dizer assim, uma alfinetada na humanidade, né? Só para ilustrar sobre
a cápsula lá, o Titanic, o Titã, né, o submersível que implodiu essa semana, né, implodiu, que né, explodiu de fora para dentro, ou seja, esmagou. Então ali tinha pessoas muito abastadas, né, e não que a gente deseja o mal, lógico que não, muito pelo contrário, as famílias estão em lutos, né, em luto, e é tudo muito doloroso. Então, quer dizer, aquilo aí doeu na humanidade e ao mesmo tempo fez pensar a humanidade, né, com muito reflexão, né. Pô, os caras, muito dinheiro, né, muito dinheiro envolvido, muita soberba, né, muito orgulho, né, que aquilo ali tudo ia promovê-los futuramente quando eles voltassem de lá, né. Enfim, as providências divinas ninguém entende, né? Mas que deu uma alfinetada na humanidade, ao meu ver, para que nós possamos mais pensar no próximo, no amor, né? E aqui ele continua, né, dizendo aqui que a iluminação espiritual em certa faixa evolutiva requer violência de que a história nos dá notícias. Podemos mencionar algumas, como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima, não falando do dilúvio parcial que houve há milênios atrás. Muitas foram ainda as guerras, pestes e fomes que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. Vocês verem, né, como o comentário aqui é construtivo, né? Vem já a lei de guerra, de destruição há muitos e muitos anos, né? Não é coisa de agora, né? Muitos dizem que são poucos que fazem parte dessa história da morte, que eles que deveriam sofrer as consequências e não toda a humanidade. Entretanto, falham no raciocínio, porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de orgulho, de brutalidade ou similar acoplam os pensamentos dos cientistas e guerreiros, dos mandatários, dos países belicosos, enfim, pela lei de sintonia, todos são culpados pelos acontecimentos que vêm por essas vias. Se Deus é justiça, ninguém recebe o que não merece. Se queremos fugir à ação da lei, procuremos educar os nossos pensamentos, que mesmo fazendo parte da humanidade, não sofreremos as correções que os foras da lei deverão sofrer. Se já acordamos, não precisaremos mais de que nos desperte. Precisamos escutar, observando os frutos que resultam do que chamamos de flagelos. Então aqui tem uma chamada de um puxão de orelha aqui do Miramês também, para a gente ir pela sintonia, né? Eu mesmo pequei ontem, na minha opinião, porque quando começou ontem, hoje eu estou gravando no domingo, mas ontem no sábado, de sexta para sábado, teve lá um motim na Rússia, um grupo querendo se rebelar e tal, tipo o feitiço virando contra o feiticeiro, ou coisa deste sentido. Né? Então a gente passa a pensar qual a necessidade, né? de tanto desprezo, de tanto orgulho em certas situações, e procurar entender que o mundo é para todos, não é? A felicidade é para todos, né? Então, completando, né, essa sintonia, se a gente pensa, bem feito pro Putin, né, que agora o povo está se revoltando. Então você jogou ali no ambiente, você jogou ali um pensamento, uma sintonia, que elas vão se juntando aqui, o que eu entendi, que elas vão se juntando aqui aos cientistas, aos guerreiros, e mesmo que ela não volte para nós, ela fomenta, né? Fomenta as guerras, fomenta os sentidos de ódio. Então nós também temos certa culpa, dizemos, conforme aqui o entendimento que eu tive nesse momento, e pode não ser o entendimento de todos, mas eu respeito e agradeço por me entenderem também, mas
esses pensamentos que a gente às vezes até sozinho, sem ninguém saber, a gente pensa, bem feito, que se dane essas coisas assim. Você já pensou, já foi pro cosmo, né? pro ambiente. Então, aqui encerrando, ele fala assim que a doutrina dos espíritos, como sendo a volta de Jesus à Terra, nos mostra os meios de melhorar para diminuir os flagelos, aumentando o amor, fazendo crescer a concórdia e estendendo a fraternidade em todas as direções da vida. Os flagelos são esquemas de luz em benefício do homem. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o que nós podemos aproveitar e convido a todos também para que a gente vá, como eu faço o exercício e não consigo ser 100%, vamos evitar os pensamentos que podem contaminar o ambiente e a atmosfera. Vamos tentar sempre emanar amor, paz, luz. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento, peço a todos que possamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e pedir que, através dos bons espíritos, possam, nesse momento, magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Da mesma forma, em pensamento positivo, vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares. Pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma. Vibrar é emitir pensamentos de luz, de amor, de paz, de harmonia. Vamos vibrar pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimentos, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. Vamos vibrar pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as catástrofes causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima no planeta e por nós mesmos. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A prece de Carita. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se revertirá a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por virem comigo até o final do vídeo. Uma ótima semana com muita luz, paz, amor. Fiquem todos com Deus e gratidão.